Olá, irmãos, nós estamos de volta, ainda falando um pouco sobre o Salmo 139. Nós acabamos de falar então um pouco sobre o conhecimento de Deus. É claro que também não foi um estudo exaustivo aqui, não teria como fazermos isso nesses poucos minutos, né? Então nós procuramos então dar uma base, dar uma ideia para os irmãos, a respeito do que é a onisciência de Deus. Como eu falei, os irmãos não vão encontrar o termo onisciência na Bíblia, mas foi usado pelos teólogos para falar do conhecimento de Deus, que Deus tem sobre si mesmo e sobre todas as coisas que Deus criou. Então, Deus conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras, de maneira completa, absoluta, exaustiva, pessoal. Então não tem nada aqui nesse mundo que Deus não conheça. Conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos, e é isso que Davi então nos ensina. O tanto que Deus conhecia Davi 100%. Seu passado, seu presente, seu futuro eram conhecidos por Deus de maneira plena e de maneira absoluta. Então agora nós vamos falar sobre do verso do número 7 até o verso 12, que diz assim, do Salmo 139, que diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Outra pergunta que nós precisamos fazer então aqui para o Salmo é: que tanto que Deus estava perto de Davi? Nós chamamos isso de onipresença. Onipresença quer dizer que Deus está presente em todos os lugares. Mas vamos pensar aqui então. Lá em cima nós falamos, do verso 1 até o verso 6, que tanto Deus conhecia Davi. Do verso 1 até o verso 6. Do verso 7 ao verso 12, a pergunta é: que tanto Deus está presente na vida de Davi? Vejam os detalhes aí, irmãos, que Davi fala assim no verso número 7. Ele diz assim, olha: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Há um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, ou por sobre a face do abismo. Então, o Espírito Santo de Deus estava presente lá na criação, em toda a criação, quando Deus trouxe a existência. É interessante que Davi agora diz aqui que para onde me ausentarei do teu Espírito? Não tem como, você esconder da presença daquele que criou todas as coisas, que trouxe toda a existência e que estava presente, em todas as coisas quando foram criadas. Aí, só tomar cuidado que nós estamos falando aqui de um panteísmo, viu? Panteísmo é a ideia de alguns aí que pregam que Deus é tudo e tudo é Deus. Não é isso. Deus, ele está presente em toda a sua criação, mas ele não se mistura com ela. Ele não faz parte da criação. Eu falei isso em áudios anteriores, que Deus não faz parte da criação e Deus não se mistura com a criação, mas ele está presente em toda a sua criação. Alguns chamam isso de imanência de Deus. Deus, ele está se relacionando com a sua criação sem se misturar com ela. Então, no verso de número... Então ele diz 7, ele diz: para onde fugirei da tua face? Então, como a gente pode fugir da visão de Deus? Aí no verso 8 ele diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Veja que Davi pega dois extremos aqui. Ele diz, olha, se subo ao mais alto céus, o Senhor está lá. Se então eu saio do céu e fujo para o mais profundo abismo, ele diz, o Senhor também está lá. Então, tanto na extensão do céu quanto na extensão do abismo, e Davi aqui está pegando de um extremo ao outro, como se faz de norte a sul,
Então, se eu subo no mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu vou para o mais profundo abismo, lá também está o Senhor. Lá também está o Senhor. Aí no verso de número 9, ele continua usando uma linguagem poética e usando aí os extremos da criação. Ele diz assim, no verso de número 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então veja bem, se Davi pegasse um barco e fosse para o mais longínquo, o mais longínquo lugar que o mar pudesse oferecer para ele diz, o Senhor também estaria lá. E não só isso, ele diz, e no caminho as tuas mãos estariam me guiando. E continuaria me sustentando. Não importa para onde eu for, o Senhor estará presente. E é isso que Davi está descrevendo aí. Aí no verso 11 ele diz, se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele diz, aí ele pega um outro extremo e diz, ele está pegando luz e trevas. Os irmãos sabem que um lugar de treva é muito escuro, não se dá para ver nada. Mas Davi diz que mesmo nas maiores trevas, ou na maior escuridão que alguém possa se esconder, ele diz que Deus está vendo essa pessoa como se ela estivesse na luz. Na luz. Por que isso? Porque Davi está demonstrando que Deus é presente, 100% presente, com todo o seu ser, todo o seu poder, com toda a sua glória. Deus é presente ao redor de nós. Não tem onde nós nos escondermos de Deus. Não tem onde nós fugirmos de Deus. E é importante nós dizermos isso porque a própria natureza de Deus, irmãos, é assim. Deus é um ser que está presente em todos os lugares. Se nós pegássemos hoje uma espaçonave e fosse para o último planeta desse universo, Deus estaria lá presente com todo o seu ser, com todo o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Se eu voltasse, Deus estaria aqui do mesmo jeito. Não é que Deus vai e volta, Deus está presente em todas as coisas. Ah, mas vamos dizer então que eu consigo me diminuir ao ponto de tornar-me do tamanho de uma célula ou de um vírus e entrar num corpo então e ali ficar escondido ali de Deus. Lá também Deus estará. Não tem como você fugir de Deus. Deus conhece cada célula do meu corpo e Ele comanda cada uma delas. Ele dá ordem para essas células trabalharem, pararem ou criarem enfermidades. Deus dá ordem para isso, porque a presença dele se faz em todos, em tudo. Agora, é algo maravilhoso isso. E a nossa mente fica tentando entender isso, como que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e não se mistura com a criação. É um mistério muito grande que não é simples de nós explicarmos isso. E nós podemos ir até onde a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Deus está presente em todos os lugares, nos céus, na terra, nos abismos, nos mares, está presente. É isso que nós repetimos. Se Deus é aquele que diz que habita em nós e anda conosco, é isso que a Bíblia diz. Então nós acreditamos que Deus habita em nós. Se a Bíblia diz que Ele conhece cada fio de cabelo nosso, é verdade. É assim que a gente faz. Agora tentar extrair assim, um conhecimento que nós venhamos a chegar à totalidade, isso é impossível. Nós não conseguimos ter um conhecimento exaustivo da presença de Deus em nós e ao nosso redor. O que Davi diz e o que a Bíblia nos ensina é que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso, para nós, é um conhecimento maravilhoso demais. E é aquilo que Davi fala lá em cima, que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então é aqui que de novo o crente se curva. Ele estuda esses assuntos, ele medita nesses assuntos a respeito de Deus, ele crê nesses assuntos, nessas verdades a respeito de Deus, ele alimenta o seu coração dessas verdades de Deus, mas ele não, quando ele percebeu que não há mais para onde ele ir e tentar explicar mais isso, ele então se encurva diante do Senhor e diz: o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Mas que tanto Deus está presente na vida de Davi?
Deus estava 100% presente na vida de Davi, que Davi diz aqui que Deus é tão presente que Deus interfere na vida dele. E ele coloca aí, ó, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Então veja que Deus não só está presente na vida de Davi, como Deus está envolvido com Davi. E é isso que Davi declara a respeito de Deus. De modo que Deus interfere na vida de Davi. Porque ele diz, a tua mão me guiará. Ele fala aí, e a tua destra, aí no verso 10, né? E a tua destra me susterá. Então, é Deus sustentando e cuidando de Davi em todos os detalhes da vida. Então, essa presença de Deus é uma presença que, além de Deus estar presente, mas Deus está presente de uma maneira que Ele está interferindo na nossa vida. E em todos os detalhes dela, irmãos e ouvintes. Ele está interferindo no meu sustento, na minha saúde, na minha vida intelectual, na minha vida espiritual. Então Deus está agindo dia a dia na minha vida, com a sua presença santa. Não tem como fugirmos de Deus, escondermos dele, porque nós dependemos totalmente dele, e a presença dele na nossa vida é algo verdadeiro e real. Então Deus está 100% envolvido com Davi. Deus está 100% presente na vida de Davi. E assim também, irmãos, Deus está 100% presente em nossa vida. E interferindo em nossa vida. Agindo em nossa vida. De maneira que Ele está nos sustentando, nos amparando, nos protegendo, nos guardando, nos guiando de acordo com a vontade dEle, aqui, conforme a Escritura nos mostra, né? E quando nós pedimos direção de Deus também, Ele está Ele está conduzindo de tal maneira com a sua presença santa em nós. Nós lemos aqui já para os irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, o apóstolo Paulo, citando um texto do Antigo Testamento, na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, o verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja que o texto que Paulo usa aqui é para dizer que Deus é um Deus que habita em nós e que anda conosco. É a presença de Deus. Aquele texto que nós lemos também no outro áudio, ou no outro vídeo, lá em Atos 17, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz, o Deus que fez o mundo, a partir do verso 24, do capítulo 17 de Atos, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se tateando, porventura, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja os irmãos aí que o que o apóstolo Paulo fala é isso, que nós movemos e existimos em Deus. A onisciência de Deus. Então o ser de Deus é um ser que por si só ele toma conta de todas as coisas, de tal maneira que tudo está em Deus. E Deus está presente em todas as coisas. Agora tomem cuidado, isso aqui, mesmo Deus estando presente em todas as coisas, e mesmo que todas as coisas estejam presentes em Deus, isso não quer dizer que nós nos tornamos deuses, ou que a pedra é Deus, que a árvore é um Deus, que a mesa é um Deus, que a água é Deus. Não é isso que nós acreditamos, isso é panteísmo. Nós acreditamos que a natureza de Deus, o ser de Deus, demonstra que Deus é assim, é um ser presente em todos os lugares.
em todos os lugares. No mais distante planeta do nosso universo, como na menor partícula que possa existir neste universo, Deus se faz presente lá também. E como é que nós explicamos isso? Não sei. Não se explica isso exaustivamente. Mas nós temos apenas essa noção que a Bíblia nos dá e nos faz crer que Deus é assim, na sua onipresença. Então, que tanto que Deus era presente na vida de Davi. Deus era presente 100% na vida de Davi. Assim também, irmãos, Deus é presente na nossa vida. Deus é um Deus presente na nossa vida. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Se nós vamos para as trevas, não adianta, porque ela e a luz é a mesma coisa para Deus. Se nós pegamos então um foguete e vamos lá para o final do universo, não adianta, porque Deus está lá também. Agora, isso é confortante para nós que somos crentes. O crente, ele se regozija nisso por saber que ele tem um Deus que é presente na vida dele, que caminha com ele. E é por isso que nós temos passagens bíblicas que enriquecem muito o nosso coração, quando, por exemplo, é dito que Enoque andava com Deus, que Noé andou com Deus, que Abraão também estava junto com Deus e Deus com Abraão. Essa percepção que eles tinham de Deus presente, eles creram nessa verdade e abraçaram essa verdade como algo absoluto na vida deles. Que Deus é um Deus que se faz presente. Então, nós temos um Deus presente na nossa vida. Nós vamos ouvir muito nos textos, né, que Deus era com Moisés, Deus era com Josué, Deus era com Abraão, Isaac e Jacó, Deus era com Davi, e Deus era com Paulo e com Pedro. Então, essa expressão Deus é conosco, né, o Deus presente, é essa ideia dessa onipresença de Deus em todas as coisas. Deus se faz presente. E ele não só está presente como se fosse alguém estático que está ali olhando, não. Deus, ele intervém também nas coisas, em todas as coisas. Tanto pelo seu conhecimento como pela sua vontade, né? Pela sua presença, Deus é aquele que ele intervém na vida humana. Um exemplo disso é o vírus que nós estamos enfrentando hoje, né? Quantos projetos, né, que o mundo não tinha, que os governos não tinham, que nós mesmos fizemos. Quantos projetos? E que não são errados você fazer, desde que a motivação seja certa. Mas observe que, por causa desse vírus, muitos projetos foram frustrados. Mas quem que frustrou? O Deus presente que intervém na história humana. Então nós sabemos disso. Quantas coisas tínhamos planejados, né? Só lembrando os irmãos de Caldas, né, que nós tínhamos sentados aqui, o conselho tinha sentado, tinha feito uma programação, um planejamento, né, para este ano, de visitas, de mensagens, né, de estudos e de outras realizações que nós pretendíamos fazer e que são coisas verdadeiras e legítimas. Tivemos a preocupação de orar a Deus para poder tratar desses assuntos, não é verdade, irmãos? No entanto, todos eles agora estão paralisados. Por quê? Por causa desse problema que aconteceu aí do vírus ter vindo, né, e aí ter impedido muita gente de sair de casa. Então, naturalmente, Deus está intervindo na história humana. Então nós fazemos o planejamento, e não está errado fazer, desde que seja com motivação certa. Agora, a palavra final sempre quem vai dar é Deus. Mas isso não anula a presença de Deus. Deus continua presente, envolvido conosco 100%. 100%. Então, isso deve confortar o coração, deve confortar a mente dos irmãos. Então, para nós que somos crentes, nós deveríamos estar felizes com isso, satisfeitos com isso, entendendo que nós temos um Deus presente na nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é importante. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Isso então implica a presença de Deus 100% na nossa vida. E não é só, como eu falei, que Deus está ali olhando, não, Ele está intervindo, Ele está agindo no nosso ser, na nossa vida. De tal maneira que essa presença de Deus para o cristão é uma presença benéfica que o fortalece, o anima e o encoraja em todas as coisas. É por isso que nós não precisamos ter medo de nada a não ser de Deus. Não precisamos ter medo do demônio, do diabo, de macumba, de cara feia, de inimigos vindo contra nós,
porque nós temos um Deus presente na nossa vida, que nos conhece absolutamente, que está 100% envolvido conosco. Então esse é o Deus que Davi aqui nos ensina. Ele diz que por qualquer lugar que ele for, Deus estará presente na vida dele. E ele diz que Deus continua sustentando e o guiando, para mostrar que Deus então é aquele que interfere na vida de Davi, com a sua presença santa. Então é assim, é comigo, meu irmão, assim é com você, aí também, que é um crente verdadeiro. E mesmo que você não seja crente, eu quero deixar bem claro que Deus não está envolvido só na vida do crente. Deus também está envolvido na vida do não crente. E ele está tanto para abençoar como para amaldiçoar, como para punir, como para castigar também, né? E também assim na vida do crente. Deus, ele está para abençoar, ele disciplina o cristão, né, pessoalmente, é assim que funciona. Quando crentes entram em pecado, Deus disciplina eles, presente. Como também Deus abençoa e tem abençoado cada um de nós. E não é diferente da vida do ímpio. Deus também interfere na vida deles, Deus que regula o destino deles, é Deus que corrige o destino deles. Então, se você que está me ouvindo não é crente, não estou fazendo aqui uma ironia, nem zombando de você, mas eu quero dizer uma coisa para você que é verdade. Se você crê, é verdade. Se você não crê, também é verdade, porque a Bíblia diz que é verdade. A Bíblia não pode falhar. Mas Deus também está envolvido com a sua vida. Você que não é crente. Você que não crê em Deus e que não abraçou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador ainda. E a presença de Deus, ela pode vir a estar junto com você para te punir, para te disciplinar. Ou também para te abençoar, te conduzindo a Cristo Jesus. Então é importante que você também se posicione diante desse Deus que a Bíblia revela, porque Deus exige uma resposta de todos nós, tanto daqueles que são cristãos verdadeiros e daqueles que não são cristãos. Então a nós cristãos verdadeiros, isso deve confortar e consolar o nosso coração. Deus está presente 100% na nossa vida. Deus está envolvido conosco 100% com cada detalhe da nossa vida. É por isso que nós, como cristãos, temos que ter humildade sempre de, todo dia, ao levantarmos e ao deitarmos, dizermos para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir a Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada. Eu sei que o Senhor é um Deus presente, eu quero Te glorificar e Te honrar em todas as coisas. Então, me ilumine, me capacite, me ajude com a Tua santa presença a cumprir aquilo que eu tenho que cumprir para a Sua glória e para a Sua honra. Então o crente, ele faz isso, e ao deitar ele faz a mesma coisa, ele vai orar a Deus agradecendo pelo dia que ele experimentou de Deus e Deus caminhando com ele, e ele vai suplicar a Deus graça, misericórdia, para que o corpo dele descanse e que ele utilize o seu corpo novamente para a glória do Senhor Deus. É isso que ele faz, o crente verdadeiro. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero só reafirmar o que a Bíblia diz. Você crê num Deus que está 100% presente na sua vida. E você precisa compreender isso, que Deus se faz presente na sua vida. Ele está próximo de você. Ele jamais te abandona. 24 horas por dia Deus está te vendo, te olhando e cuidando de você. E você precisa meditar sobre essas coisas e permitir que isso tome o seu coração. Isso tome a sua mente. Que isso tome o seu ser. E que você entenda claramente essa verdade. E não deixe que ela passe desapercebida diante da sua vida. Há muitos crentes desesperados porque esqueceram dessas verdades, do conhecimento de Deus e da presença de Deus na vida deles. Agora, quando nós estamos confiantes na Bíblia, nós nos modelamos de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou ler aqui para nós encerrarmos essa primeira parte, o Salmo, 2 versículos do Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme está para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, o salmista também está dizendo isso. Aqueles que confiam em Deus são firmes, são semelhantes ao monte de Sião, onde era a habitação de Deus. E ele diz que esses que confiam no Senhor, fala que Deus está ao redor deles, protegendo, guardando, amparando, amando-os, caminhando com eles, desde agora e para sempre. Então é nisso que nós acreditamos, é nisso que o nosso coração tem que estar firmado.
Deus abençoe os irmãos. Nós voltamos ainda para falar um pouco mais do Salmo 139, porque é um salmo muito rico e nós não temos condições de esgotá-lo completamente. Mas estamos falando de partes aqui deste salmo. Então é assim que Davi lidava com a presença de Deus. Ele diz que Deus está 100% presente na vida dele e 100% envolvido com ele. E lá em cima ele diz que Deus conhece a vida dele 100% na sua totalidade. Deus abençoe os irmãos e nós voltamos aí para falar um pouco mais do salmo de número 139. Deus abençoe os irmãos. Amém.